Quantas vezes você já se pegou com a conta zerada se perguntando, mas onde diabos foi parar o meu dinheiro? Bem, neste vídeo vamos ver 15 despesas invisíveis que esvaziam a sua conta bancária. Antes de começar, porém, não se esqueça de se inscrever no canal. Me ajude nesse meu projeto a crescer para divulgar a gestão do dinheiro e da economia. Então vamos começar justamente com essas 15 despesas malditas que são as mais traiçoeiras. Porque é verdade, às vezes precisamos nos concentrar nas despesas maiores, aquelas que mais impactam o nosso orçamento, para dar um bom golpe, ou seja, cortar bem as despesas, mas as mais perigosas são aquelas invisíveis, aquelas que você nem percebe que está fazendo. Todo dia é 2 euros ali, é 5 euros, é 50 centavos, é 2 euros todo dia. São gastos que somados talvez cheguem a 100, 150, 200 euros em um mês. Para uma família normal, com salários normais, é uma boa fatia. Então vamos entender quais são e como eliminá-las. Número 1. Gastos sociais para não se sentir excluído. Eu sei muito bem o que isso significa, porque já passei por isso. Quando você tem um grupo de amigos que talvez queira sair para comer uma pizza, tomar um aperitivo, fazer um determinado passeio, fazer uma determinada coisa e você está lá naquele momento. E para evitar se sentir excluído ou para evitar dizer não, porque você não tem dinheiro. Porque obviamente eu não posso passar a impressão de ser aquele que não tem dinheiro ou não faz uma coisa porque não pode pagar ou porque talvez queira guardar esse dinheiro. Não, de jeito nenhum. E então você acaba gastando dinheiro que não poderia gastar só por medo do julgamento, para evitar ficar de fora. Se você parar para pensar, isso são coisas bobas. Porque no fim das contas você pode acabar tendo dificuldade para pagar uma conta só para não ficar de fora, para não ser julgado pelos seus amigos. Quando você se encontra numa situação dessas, quer alcançar metas de economia, quer mudar um pouco o estilo de vida, porque percebe que está desperdiçando demais o seu dinheiro? E se você tem um grupo de amigos que age assim, talvez vivendo de prestações de salário em salário e sempre apertado, então o meu conselho é trocar de companhia. Ponto 2. Desperdício de alimentos em casa. Quantas vezes acontece de jogar fora alguma coisa porque esquecemos no fundo da geladeira? Ou então você compra uma coisa que no fim das contas é só um capricho, mas não come. O tempo passa, vence e você tem que jogar fora. Ou então porque às vezes cozinhamos demais, mas aí justamente deixamos as sobras lá ou até mesmo jogamos fora direto. Então no fim das contas isso é um desperdício. Um desperdício que poderia ser evitado para otimizar o que você gasta com compras no supermercado e, de qualquer forma, evitar o desperdício é justamente a regra geral da economia. Terceiro ponto, presentes comprados de última hora. Às vezes esquecemos de algum presente no final. Precisamos visitar alguém, talvez, e queremos levar uma lembrancinha. A gente para no primeiro lugar que aparece, talvez naquela lojinha caríssima, e ao invés de gastar, sei lá, 10 euros, a gente gasta 15 ou 20, porque obviamente os preços são inflacionados. Eu sei que parece uma besteira, mas galera, o que eu digo é que vocês não devem se concentrar nesse gasto isolado. Porque é óbvio que naquele momento você diz, tudo bem, gastei 5 euros a mais, tudo bem, gastei 2 euros a mais, tudo bem, 3 euros de carne. Mas precisamos olhar para todas essas despesas de forma ampla, de 360 graus. Número 4. Gasolina desperdiçada por evitar o planejamento, a otimização dos deslocamentos. Quantas vezes, além disso, há pessoas que usam o carro à toa, quando poderiam tranquilamente ir a pé? E também aqui, né, tudo bem, mas são 500 metros sim, ok, mas 500 metros por 10 vezes no mês acabam gerando um consumo. Às vezes precisamos sair para fazer algo. Também poderíamos fazer outras tarefas ou otimizar nosso deslocamento, o que acaba gerando idas e vindas constantes de carro. Mas a questão não é só um desperdício de gasolina, um consumo de gasolina, de combustível, mas também de todo o resto. Desgaste do carro, freios, quilometragem, tudo o que diz respeito justamente ao desgaste do automóvel. Ponto número 5. Despesas com energia desperdiçada. Como eu disse antes, o desperdício é, em geral, a regra número 1 da economia, e desperdiçar energia. No que diz respeito a luzes acesas, aparelhos em stand-by, enfim, em geral todo o desperdício de energia elétrica e também de gás, se quisermos considerar, pode ser certamente aquela despesa invisível que, repito, né, é pouca, mas somada todo mês, todo ano, é um dinheirinho. Ponto número 6. Quebra de objetos e coisas econômicas.
Agora, quando se fala em economia, sempre se pensa em comprar coisas de baixa qualidade, em gastar pouco, em gastar menos. Em qualquer caso, quando, na verdade, economizar é exatamente o contrário. Porque no que me diz respeito, eu comecei a economizar de verdade, pensando em qual é a minha filosofia. Poucas coisas, mas de qualidade, em vez de comprar muitas coisas de baixa qualidade que duram pouco e que você acaba tendo que trocar. Em vez de gastar 2 vezes, compre algo de qualidade de uma vez só. E aqui vou te dar o exemplo da minha filha, que de fato caiu nessa situação, mas depois entendeu o mecanismo. Minha filha tem 18 anos, usa muito fones de ouvido e ouve muita música quando vai para a escola, nos transportes públicos, quando está em casa. Ela está sempre conectada ao Spotify. O que aconteceu? Ela queria fones de ouvido sem fio. Tudo bem, comprei aqueles de 20 euros 2 meses e quebraram. Fones de ouvido sem fio, tudo bem, comprei de novo. Mais 20 euros 2 meses e quebraram de novo, no final das contas não funcionavam mais. Na terceira vez, o que ela fez? Ela pegou os AirPods da Apple, obviamente não pegou o modelo mais recente, mas pegou um modelo que ela podia pagar. Se não me engano, cerca de 150 euros por fones de ouvido definitivos. Já faz mais de 6 meses, 8 meses que ela está com eles e não deram nenhum problema, funcionam muito bem. Então, aqueles 40 euros que ela gastou antes em fones de ouvido de baixa qualidade, se tivesse investido imediatamente em fones de ouvido bons, teria gastado muito menos. Ela gastou 150 nos AirPods e 40 em outros, totalizando 190 euros. Se tivesse comprado só os AirPods, seriam 150 euros. Agora, isso não significa, pessoal, atenção, que vocês devem comprar coisas que não podem pagar ou coisas que estão acima das suas possibilidades. Mas simplesmente fazer compras mais inteligentes. Então, comprar menos coisas, menos bugigangas, mas aquelas que você precisa, compre de boa qualidade, para que durem com o tempo e não quebrem. E como neste caso, há momentos em que vale a pena gastar dinheiro, vale a pena talvez tomar certas decisões, especialmente quando isso diz respeito à sua proteção, à proteção do seu dinheiro. Agora, a questão é, se você protege o seu dinheiro, por que não protege também os seus dados? Todos os dias, todos nós usamos celulares para gerenciar nossas contas bancárias, trabalhar e muitas vezes até acessar nossos investimentos. A maioria das pessoas nunca pensa em proteger essas informações. Eu, por exemplo, comecei a usar o CyberGhost VPN justamente por esse motivo, porque hoje em dia, senhas complexas já não são suficientes. Atualmente, usar VPN é fundamental para a privacidade. CyberGhost VPN criptografa todo o seu tráfego de internet e o redireciona por meio de servidores seguros. É fácil de usar, é confiável e possui servidores dedicados para streaming. E de fato, você pode acessar mais de 40 serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime e muitos outros. Compatível com todos os sistemas e protege até 7 dispositivos. Tudo isso seguindo uma rígida política de não registro. Isso quer dizer, sem registros, não salva nada das suas atividades online. Uso em casa e em viagens, pois tem servidores em mais de 100 países. Então você está protegido onde quer que vá. Sinceramente é algo que você pensa, por que não usei isso antes? Talvez você pense, ok, mas VPNs não são para mim, você está certo. O bom é que você tem 45 dias de teste grátis para decidir se gosta do serviço e pode cancelar sem problemas. Pelo link na descrição. Também tem uma oferta especial que inclui 83% de desconto no plano de 2 anos e além disso você ganha 4 meses extras gratuitos. Ponto 7. Ofertas 3x-2, que no final não são verdadeiras ofertas. Quando você vai ao supermercado, ele precisa prestar muita atenção, precisa fazer uma compra paralela, uma compra consciente. Porque quem trabalha com marketing é muito bom em colocar as coisas ali todas brilhantes, fazendo você acreditar que está economizando, quando na verdade não está. Por quê? Eles sabem que as pessoas são atraídas pelas cores e muitas vezes pegam o 3x-2 sem pensar. Se você comparar com outros produtos na prateleira, talvez olhando, por exemplo, o preço por quilo, aquele produto não é vantajoso, é simplesmente o produto que eles querem te vender. Então, enfim, sobre a compra consciente, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre isso, me avisem nos comentários. Ponto número 8. Todas as compras abaixo de 10 euros, todas as bugigangas, todas as coisinhas abaixo de 10 euros e aquele negocinho, às vezes objetos de decoração ou suporte para celular, aquele lá da loja de chinês, e tudo bem, mas custa 3 euros, tudo bem, mas poxa, custa 2 euros. Às vezes compramos algo apenas para sentir alegria e ter algo novo. A gente vai comprar umas besteirinhas, porque eu chamo assim, para dar de presente de 2, 3 euros, 5 euros. Estas são as piores despesas que estou mostrando neste vídeo.
Anota até mesmo nas notas do celular. Você leva 30 segundos, nem isso, para fazer. Anote e depois faça as contas no final do mês. Dessa forma, você percebe o quanto esses gastos invisíveis impactam na sua conta bancária. Ok, ponto número 9. Os pagamentos automáticos não utilizados. Pessoal, vocês precisam prestar muita atenção aos pagamentos automáticos, principalmente quando existem aquelas ofertas. Vocês oferecem assinaturas com o primeiro mês grátis, por quê? Se esquecerem de cancelar, a assinatura será cobrada. E se a assinatura escolhida sem perceber for a anual e vocês acabarem gastando mais? Sei lá, 60 euros, 100 euros, não sei. Aí complica. Então, sério, os pagamentos automáticos são uma daquelas coisas com as quais vocês precisam ter mais atenção de todas. Porque aqui também quem cuida do marketing sabe disso, e são estratégias que eles usam de propósito. Justamente porque a maioria das pessoas esquece. E com certeza, pelo menos o primeiro mês eu vou pegar de você, porque é aí que você percebe, esqueci de cancelar, quando vê que o pagamento do primeiro mês já foi cobrado. Isso, claro, se você acompanha seus gastos e conta bancária com certa frequência. Número 10. Seguros redundantes ou inúteis? Aconteceu uma vez de eu conversar com um rapaz que eu conhecia justamente porque ele sabia que eu trabalho com essas coisas. Estávamos batendo um papo e conversando. Ele tinha 4, 5, 6 seguros diferentes, mas todos seguros pequenos, tipo 20, 30, 50, mas eram muitos, muitos mesmo. Por caridade, né? Os seguros são úteis porque às vezes nunca se sabe, mas também aí é a mesma coisa. Porque, de qualquer forma, as seguradoras jogam com a questão das probabilidades. E tem coisas que você diz, ok, mas qual é a probabilidade disso acontecer? E se a probabilidade for realmente baixa? No fim, talvez aquele seguro não valha a pena. Hoje sabemos disso. Que fazemos uma compra na Amazon, o que nos oferecem é, você quer proteção por 2 anos, quer proteção por mais 1 ano, quer isso, quer aquilo. Sempre respondo não, exceto para assuntos realmente importantes, já que sou profissional autônomo. Tenho seguro contra acidentes, internações e outros imprevistos, porque eu não tenho licença médica, não tenho nada, então preciso ter pelo menos o mínimo, preciso me proteger. É dinheiro desperdiçado, mas se eu me machucar e precisar parar de trabalhar, talvez receba um reembolso mínimo. Número 11. Despesas com almoços e jantares fora, às vezes a gente se encontra quando está na rua. Vai chegando a hora do jantar e pensamos, que saco, já está tarde, não quero chegar em casa e ainda cozinhar. Vamos comer fora, eu pego isso, um McDonald's rapidinho, esse outro também rapidinho, aí uma piadinha, um sanduíche, isso e aquilo. E aí é dinheiro que vai embora. Você falava, beba, preciso vigiar tudo, nossa, que vida, sempre controlando-se. Infelizmente você tem um salário na média, um salário baixo, como muitos italianos, infelizmente você precisa ter uma certa filosofia de vida. Ou seja, você não pode se dar ao luxo de desperdiçar dinheiro, não pode se dar ao luxo de não respeitar o seu dinheiro. Esse é outro assunto que eu trato com frequência. E então gastar como se você ganhasse, sei lá, 10 mil euros por mês... Porque muitas vezes, pessoal, vejo pessoas que têm um salário normal ou um salário baixo e se comportam como se tivessem dinheiro, enfim, não percebem. Pessoal, eu sei, já passei por isso também, então entendo perfeitamente se vocês estão nessa situação. Aliás, entendo você perfeitamente, mas eu também preciso te fazer abrir os olhos, às vezes preciso até jogar a verdade na sua cara, porque às vezes precisamos de alguém que diga, ei, o que você está fazendo? Mas você não percebe, e eu entendo, porque depois se prende à rotina do dia a dia. Talvez você esteja focado em ganhar mais dinheiro, mas não está focando em evitar desperdiçar dinheiro, que é a mesma coisa que ganhar mais. Porque se você economiza, cada euro economizado é um euro ganho. Então sim, haja sobre a renda, mas também haja para evitar desperdiçar e gastar dinheiro desnecessariamente. Então, por favor, preste atenção em casa também. Sim, isso pode acontecer às vezes, mas se virar hábito não é bom. Acontece comigo também. Vou ser sincero, isso também acontece comigo. Nos olhamos, deixamos pra lá e vamos pra casa fazer comida. Ponto número 12. Juros sobre a conta no vermelho e sobre o cartão de crédito. Gente, ninguém vai dar dinheiro pra vocês de graça. Se o banco deu o limite, vocês estão pagando por isso, porque afinal, são dinheiro que estão emprestando pra vocês e sobre esse dinheiro vocês pagam juros. Esse é um dinheiro que, quando falta, exige cuidado. Se você já tem dificuldade para fechar o mês, pode piorar a situação. É um dinheiro que deve ser levado em consideração porque se soma a tudo o que já existe anteriormente. E com certeza um desses pontos, se você está assistindo a este vídeo, um ou mais pontos dizem respeito a você. Tente imaginar quanto você poderia gastar a menos todo mês.
Então prestem atenção também, e principalmente ao cartão de crédito, porque esse aí também realmente precisa de cuidado. O cartão de crédito merece um capítulo à parte, pois é muito perigoso. Já passei por isso. Por um bom tempo, por exemplo, eu precisei fazer compras com o cartão de crédito. Eu sabia que o dinheiro seria debitado só no mês seguinte, pois não tinha como chegar até o fim do mês. No dia 20, a geladeira já estava vazia e eu precisava fazer isso. Mas depois, pessoal, eu consegui sair dessa, então não se preocupem, porque é possível se recuperar disso. Ponto 13. Taxas bancárias. Aqui também é preciso tomar cuidado, porque essas são aquelas pequenas despesas bobas que vão corroendo sua conta, os gastos invisíveis que acabam tirando seu dinheiro. Sei que quando vou sacar dinheiro em outro banco, pago a taxa. Agora, obviamente, não preciso atravessar a cidade inteira para encontrar o meu banco. Mas veja, se eu pensar antes de sacar dinheiro com o cartão, justamente no meu banco, talvez eu não pague taxas. Se eu fizer isso 10 vezes ao mês, pagando 1 ou 2 euros cada vez, vai dar uns 10, 12 euros mensais. O mesmo vale para transferências bancárias. É preciso otimizar pagamentos e despesas, tudo deve ser analisado. E depois, pessoal, é simplesmente uma questão de hábito e organização. Eu sei que talvez alguém esteja pensando, oh meu Deus, que ansiedade, tenho que ficar controlando todas essas coisas. Ok, mas o que eu te digo é, não fique ansioso. Quando precisa pagar e não tem dinheiro, aí bate a sua ansiedade. Faltando poucos dias para o mês acabar, você precisa comprar, mas está sem dinheiro. Então é melhor tomar cuidado e adotar um estilo de vida mais saudável financeiramente para evitar se estressar no final do mês. Ou o que? É uma questão de escolhas? Ok, quero dizer, eu sei o que significa lutar para sobreviver e não é uma sensação boa. Depois, se alguém diz, mas assim que eu recebo o salário, eu vou comer fora, vou dormir aqui, vou para lá. Ok, mas talvez 10 a 20 dias depois você se arrependa. Então talvez seja melhor assim ter mais consciência quando gastamos nosso dinheiro. 14 assinaturas esquecidas. Isso também entra na questão do desperdício. Às vezes temos 5 ou 6 assinaturas de streaming, mas quantas realmente usamos? Atualmente não vou ao cinema e quase não saio para comer fora. Então nós temos assinaturas de streaming, temos principalmente assinaturas. Depois as meninas quiseram fazer o Disney Plus, mas com publicidade, então a assinatura, aquela mínima, de resto não temos outras. Agora, quero dizer, tenho que ser bem sincero, ultimamente aconteceu de eu querer ver algumas coisas que estavam justamente em assinaturas de streaming que eu não tinha. E vou te contar essa da Now, eu quis assinar a Now porque tinha uma coisa que eu queria ver. Era uma assinatura que servia para mim. O pacote de entretenimento oferecia 2 opções, R$ 5,99, mas a assinatura era por 12 meses, ou então 8,99, e você podia cancelar tranquilamente depois de um mês, ou seja, quando quisesse podia cancelar, a assinatura durava um mês. A maioria das pessoas nessa situação vê que R$ 5,99 é menor que 8,99, mas se eu for olhar o gasto anual com R$ 5,99 eu vou gastar por alto. Custa cerca de 72 euros com o mensal. Eu assinei por um mês, assisti logo tudo o que queria ver e depois cancelei a assinatura. Então eu gastei 8,99 euros contra os 60 que eu teria gasto. O mesmo a assinatura da academia. Isso também é meio que uma armadilha, porque ultimamente temos muitas academias de baixo custo por aí. É verdade, você paga 20, 25, 30 euros ou menos. Talvez comparado a uma academia particular, redes menores ou certos tipos de academias. É verdade, mas vai saber por quê. Existe apenas a assinatura anual, ou seja, você não pode fazer a mensal ou a trimestral como nas outras academias. Eles podem cobrar um pouco mais, mas você pode fazer. Ok, por quê? Porque eles sabem muito bem que a maioria das pessoas, 80% de quem começa a ir à academia depois de um tempo, para de ir. E então, o que eu tenho a ver com isso? Vendi o plano anual low cost, mas você não vem à academia e não aproveita. Já recebi boa parte do seu dinheiro. E o que eu tenho a ver com isso, né? Ok, esse é um pouco o negócio das academias também. Então, pessoal, fiquem atentos às assinaturas esquecidas. Ponto número 15. Upsell e cross-sell podem soar estranhas, mas você sabe o que significam? São todos aqueles adicionais que te oferecem nos sites de e-commerce, mas também no McDonald's, também no Autogrill e também em outros lugares que são todos aqueles adicionais que oferecem ao que você está comprando, para aumentar o ticket médio. Por exemplo, vou ao Autogrill, que já é caro pra caramba. Além disso, o que eles te dizem? Mas você quer a mistura super mega arábica que vem diretamente da África. O café custa cerca de 1,70 ou 1,80, você também quer? Que é laranjada, brioche e aproveitar a oferta para o café da manhã. Completo. Então, ao invés de gastar 1,40 ou 1,50 pelo café, você acaba gastando talvez 3 ou 4 euros. Mesma coisa no McDonald's. Ao fazer o pedido, perguntam, quer adicionar algo?
Isso, quer adicionar aquilo ou mais algo. Igual na Amazon. Você comprou isso, quer adicionar, eles sempre sugerem itens baratos para você. 1 ou 2 euros que a gente nem nota, pensa, por 1 euro eu adiciono, tudo bem. 1 euro aqui, outro ali, à direita ou esquerda, no fim do mês podem ser 200, 300 euros, que de qualquer forma é melhor guardar no bolso. Principalmente se temos uma situação em que a renda não é exatamente como gostaríamos. Agora, se você gostou deste vídeo, por favor, dê uma olhada também na oferta que você encontra no link na descrição para ativar o CyberGhost VPN. Com 83% de desconto e 4 meses grátis. E além disso, você tem uma garantia de reembolso de 45 dias, então você não tem nada a perder. Dito isso, pessoal, deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem este vídeo com as pessoas ao seu redor que talvez tenham esse tipo de problema. Porque é um problema que não afeta só você, mas afeta muitas pessoas. Então envie pelo WhatsApp, envie pelo Instagram, onde quiser, envie em privado. Mostre para as pessoas ao seu redor, porque você pode ajudar alguém que talvez esteja na mesma situação que você, ou até pior. Galera, dito isso, como sempre, a gente se vê por aí.